os salmos eles aconteceram em momentos especiais em que o salmista, aquele que escreveu aquele salmo, estava experimentando situações. Então, cada salmo aconteceu num determinado ponto da história do salmista, da nação de Israel, que está envolvido com isso. E esses salmos, eles refletem a experiência que o salmista está vivendo em algum momento, de acordo com a relação que ele tem com Deus, ou alguma coisa que ele está passando, está vivenciando, e com foco naquilo que eram as alianças de Deus, naquilo que Deus já tinha se revelado ao longo do tempo. Por exemplo, tinha essa revelação de Jó. Alguém tem uma dificuldade com essa música Jó? Como que ela é? Como que ela funciona? Porque, de repente, parece que a gente está falando algumas coisas. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como que eu posso cantar uma coisa dessa? Mas é que o livro de Jó, na época que eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a pregar o livro de Jó. Jó começa a passar uma experiência ruim na sua vida, e aí amigos, mas amigos verdadeiros do coração, vêm de longe, sentam ao lado de Jó, ficam 7 dias ali ao lado de Jó, tentando entender aquela situação, por que um homem temente a Deus, que tinha uma família próspera, uma fortuna, uma fama, era um exemplo para a região e por lugares longe. Esses amigos vêm de longe, né, do norte, do sul, do leste, dos 4 cantos. Interessante isso, o nome das cidades ele vem. E eles tentam entender isso. Não tinham muito conhecimento da revelação, do que Deus já tinha revelado, das alianças de Deus. Eles conheciam muito pouco. Aquilo que Deus criou e colocou no programa da imagem de Deus neles, apesar do pecado ter prejudicado, ainda era forte. Então, o homem ainda não tinha tido muito tempo para inventar coisas inúteis, para ter muita confusão na sua mente. Então, havia muitos resquícios da existência, da pessoa de Deus, apesar do pecado ter afetado a vida deles. Então, diante daquela situação de Jó, e de saberem que realmente existe um Deus, e que é um Deus santo, e que nós somos pecadores, então eles olham aquela situação, e depois de um tempo sofrendo ali do lado de Jó, eles abrem a boca. E no abrir a boca, cada um usa de um certo jeito, de certa compreensão. Então eles dizem: Jó, o que está passando com você é porque você é pecador. O outro fala: Jó, é porque você está pecando. O outro fala: olha, Deus não pune pessoas que não estão em pecado. Então já envolve Deus aqui. Então os 3, em vez de aliviar a carga, oprimem mais Jó ainda. E Jó se defende, ele tenta racionalizar dentro da compreensão que ele tem, ele mantém a sua fé ainda. Então é o diálogo, amaldiçoa. Aí vem a esposa, a querida esposa dele, que chega então e fala: olha, Jó, acaba com esse sofrimento. Então é só amaldiçoar a Deus, que quando uma pessoa amaldiçoa a Deus, vem um raio por e-mail lá do céu e já atinge você, já extermina. Então acaba com esse sofrimento. Amaldiçoa a Deus, que no mesmo instante ele vai dar um fim em você. Era um conselho útil. Porque nem ela estava aguentando. Ela já tinha perdido todos os filhos, todos os genros, todos os bens. Agora tem um marido, né, purulento ali, um cara fedido. Ele fala que o hálito dele ninguém aguentava. Então a mulher fala: olha, amaldiçoa, eu vou para algum lugar, vou ver se eu consigo sobreviver, mas eu não aguento mais ver você assim. E aí Jó dá uma resposta, fala: olha, você fala como uma louca, né? Por acaso nós viemos sem nada e voltaremos sem nada? E por acaso não temos que dar graças a Deus por tudo aquilo que ele dá? Então Jó, com pouca compreensão, não tinha tudo isso que a gente tem, ele ainda mantém a sua fé. Perdeu família, fortuna, a fama, mas permaneceu crendo e tendo a fé com Deus. E os Salmos, então, a respeito dessa música dos Salmos, de Jó. E os Salmos aconteceram por causa de experiências alegres, experiências aterrorizantes. Nós vimos os últimos Salmos,
Davi estava cada vez sofrendo numa angústia, num distanciamento, num isolamento e num pânico. Mas daqui a pouco ele escapa daquilo lá, em vez de ele falar, olha, está vendo como eu sou bom? Não, ele engrandece a Deus. Então, o salmista, eles trazem essas ideias. Os salmos, inicialmente, não foram feitos para serem pregados. Eles foram feitos para ser cantados. E ao serem cantados, se memoriza, se repete várias vezes. Então, existe aquele processo de você refletir, de pensar, de meditar, e outras vezes e outras vezes. Então, famílias, filhos, esposa, marido, cantam a mesma coisa, aquela melodia, para onde vão, nas caminhadas, trabalhando junto na roça. Então aquilo entrava, aquilo permanecia. E os filhos, mas pai, por que ele está querendo dizer com isso? Então o pai explicava. Pai, o que o salmista, quando escreveu isso, o que aconteceu com ele porque ele está tão bravo? Ou ele está tão feliz? Ou ele está com medo? Ou por que ele está tão, assim, pedindo perdão para Deus? Então os salmos, eles serviam para isso. E depois, ao longo do tempo, quando Esdras compilou, escolheu, selecionou, arranjou nessa sequência que nós temos, e mais tempo depois, então, foram impressas essas Bíblias e colocaram, então, capítulos e versículos para identificar os salmos, então chegou até nós. E hoje, então, nós cantamos esses salmos, mas parece que nós mais pregamos os salmos. E aí que a gente vê a beleza desses salmos. Os salmos, coloca o próximo slide, os salmos, eles dissecam. Sabe o que é dissecar? É um trabalho que, geralmente, eu nunca fiz isso, graças a Deus, mas eu já vi muitas crianças falarem que a professora pediu para dissecar o sapo. Então, você arrumar um sapo, sapinho morto, então você vai dissecar, vai tirar a pele, vai ver quantos ossos, contar quantos dedinhos ele tem. Então, você vai na matéria de biologia, então, de ciência e biologia, você vai, então, dissecando, vendo todos os detalhezinhos, a cor, o fígado, o coração. Então, a primeira tarefa de uma criança ou de um jovem que está entrando na área de ciências e biologia é dissecar uma rã, um sapo. Então, os salmos, eles dissecam. Quem? Eles dissecam e exibem as partes da alma humana. Os salmistas, eles colocaram para fora a alma deles, eles expuseram para nós. Então, quando nós vamos e começamos a ler, parece que é nós que estamos vivendo aquilo. É aquela experiência que se encaixa certinho conosco. Os salmos revelam o céu e o inferno dos nossos sentimentos. Nós somos seres emocionais, sentimentais. Então, os salmos, eles colocam isso para nós. Como que em alguns momentos nós podemos estar assim nas nuvens, mas como em alguns momentos nós vimos nos últimos salmos, né? Podemos estar vivenciando inferno nos nossos sentimentos. Os salmos revelam que somos por dentro e por fora. Eles mostram claramente isso. E o céu mostra os dois lados da fé. Como Deus age no seu plano de redenção e como Deus espera que o homem age. Então, nós temos uma visão daqui para com Deus, a ação redentora de Deus, como Ele relaciona, como Ele vem me buscar, como eu devo responder com Ele. E depois, os salmos fazem uma coisa fantástica, ele faz com que a gente olhe pelo olhar de Deus. E aí Davi fala, antes que eu fui gerado em pecado, antes que acontecesse isso comigo, o Senhor fez isso. Então a gente começa a ver, pela perspectiva de Deus, esse agir de Deus em nosso favor. E como Ele é. E hoje vai ter alguma coisa muito interessante a respeito disso. Nós falamos no domingo passado que o Salmo 1 tem quantos versículos? E o último Salmo tem 6. Sabe quantos versículos tem o Salmo 2? 12. Sabe o que isso significa? Nada. É o dobro, simplesmente. Mas é uma curiosidade, é uma coisa interessante. Então agora vocês nunca vão mais esquecer. O primeiro tem 6, o último tem 6, e o segundo, 6 vezes 2, 12. Olha uma coisa interessante que eu já falei para vocês. Quantos livros tem o Antigo Testamento?
Bastante? Quantos são? 39. 39. E quanto que é o Novo Testamento? Multiplica os dois números. 3 vezes 9. Pega o celular aí. 27. Então, você memorizou 39. 3 vezes 9, 27 é os livros do Novo Testamento. Mas o Salmo 1, olha a coisa que comparando aqui com o Salmo 2. O Salmo 1 começa com bênção. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nas rodas dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não segue aquele caminho que não seja apontado pela palavra de Deus. Qualquer caminho, qualquer sugestão, qualquer oportunidade que esteja em desacordo com a palavra de Deus, ele não anda. Agora, como ele consegue perceber essas armadilhas, esses convites? Porque nós todo dia somos atraídos por alguma coisa que parece perfeito. O próprio Provérbios fala assim: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é a morte. Parece. Então, como esse homem é bem-aventurado, ele consegue não seguir, não se deter e não se assentar? É porque ele permeia toda a sua mente, todo o seu coração com a palavra de Deus. Ele tem, primeiro, prazer na lei do Senhor. Não é algo triste, penoso, obrigatório, ou para agradar alguém. Não, ele tem prazer, ele tem interesse. Da mesma forma com que ele come, saboreia e fica contente de estar na frente de um churrasco, é a mesma coisa que ele encara buscar a palavra de Deus. E quando, falando em churrasco, né? Quando você faz aquilo que nós fizemos sábado passado, não, há uma semana atrás, você tem um efeito do churrasco por alguns tempos. Demora uns 2 dias assim para você se aliviar. Você já não sentir mais os efeitos do churrasco. É isso que o salmista faz. Talvez a gente podia até mudar no texto aqui. Ele saboreia, ele tem prazer na lei do Senhor, mas ele faz com que esses efeitos da palavra de Deus continuem. Ele fica, né? É como aquela carninha que ficou no dente e você tira e tá gostoso. Aí se tem alguém assim olhando para você, servido, né? Então você continua ali, né, saboreando aquilo. Então, por isso que o salmista tem sucesso. Quando ele vê alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, opa, sai para lá. Né? Uma coisa bem clara a respeito disso, né? Jesus começou a falar: olha, eu tenho que subir para Jerusalém e ali ser entregue nas mãos das autoridades e eu vou ser morto. Jesus tinha andado com os discípulos, andando sobre as águas, provando que ele era poderoso. Os discípulos cada dia mais convictos de que ele era o melhor candidato para ser o Messias, para ser o rei da nação de Israel. Todos ali, olha, eu quero ser ministro, eu quero ser aquilo. Judas então já estava com os olhos brilhando. Agora Jesus vem com essa conversa de fracasso. Aí Pedro tentou: pessoal, deixa aí que eu converso com ele. Vou dar uma ajeitadinha, vou falar para ele começar a pensar mais positivamente. E Pedro chegou para Jesus e começou a censurar Jesus. O que Jesus falou para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, porque você cogita das coisas dos homens. Jesus demonstra aí a capacidade, como homem que ele estava, a capacidade e a habilidade dele enxergar uma ação de Pedro que era tão bonita, tão zelosa, tão amorosa, tão protetora, como algo que vinha de Satanás. Era um caminho que Jesus falou: esse caminho não é de Deus. O meu caminho de Deus é ser preso, ser condenado, julgado
ilegalmente, ser condenado, ser crucificado e ressuscitado. Esse é o meu caminho. Então, o bem-aventurado, o homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor, ele consegue perceber facilmente as armadilhas da vida. E ele segue um caminho que algumas vezes parece que é um caminho de fracasso, de rejeição, de perseguição, mas ele sabe que lá na frente o encontro com Deus, com Ele, vai ser muito bom. O dólar, né, os bancários, eles têm que ter habilidade, tem vários recursos hoje, a luz que olha assim, a nota, né? Você olha a nota japonesa também, você fala, nossa, que notão simplório. Mas quando você vai ver a quantidade de recursos que tem essa nota, para você perceber se ela é falsa ou não, eu posso pegar uma nota falsa, e no Brasil, quando saiu a nota de 100, eu peguei 2 vezes uma nota 100 falsificada. E parecia. O dólar, o bancário, ele não estuda as várias notas falsas. Ele estuda só a verdadeira. Na textura, nas marcas, em todos os detalhes, de olhos fechados. Então ele pode estar passando ali, de repente, quando vê a verdadeira, opa, tem uma falsa aqui, essa aqui. É isso que acontece com o homem bem-aventurado. Ele se dedica tanto à palavra de Deus, e a palavra de Deus permeia a vida dele, penetra a vida dele, que ele tem essa astúcia santa de detectar algum caminho que não é de Deus. Então ele não segue, ele não se detém, ele não senta. Então, o Salmo 1 começa com bênção e termina com maldição. Ele enfatiza, o Salmo 1, a primazia, isto é, a palavra de Deus está em primeiro lugar. Ela é a primazia. Então, de acordo, quando a palavra de Deus é primazia na minha vida, fica fácil eu caminhar e observar toda a vida. Opa, um caminho bom. Opa, esse caminho parece bom, mas não é. Então, eu tenho facilidade. Eu consigo escapar com um pouco com mais facilidade e não sou conduzido. Não conduzem a minha vida. Sou eu que conduzo na orientação do Espírito Santo. E o Salmo 1 apresenta 2 caminhos. Um caminho que agrada a Deus e um caminho de perdição. O Salmo 2 começa ao contrário, ele já começa com maldição, mostrando uma situação terrível, inútil, insensata. Mas termina o Salmo, no versículo 12, com bênção, uma bem-aventurança, uma vida feliz. É o Salmo de coroação. Inicialmente, esse Salmo parece que foi escrito naquele momento em que Davi foi coroado na nação de Israel. Uma pessoa escolhida diretamente por Deus. Samuel foi à casa de Jessé, Deus tinha rejeitado Saul, então Samuel foi até a casa de Jessé, escolheu Davi, ainda um adolescente, ele convive ainda no reinado de Saul, Saul passa a o perseguir, Davi tem sérias crises por causa disso, e ele vai crescendo, ele aprende a reinar. Saul morre numa batalha. Ele se suicida. E aí Davi tem diante dele a nação de Israel esfacelada, os descendentes de Saul não aceitando Davi reinando, as tribos não concordando, principalmente no mínimo 10 tribos não concordavam que Davi reinasse. Além disso, alguns reinos ao redor de Israel também aproveitaram aquele momento em que Saul morreu. Opa, agora, porque até agora nós estávamos meio sujeitos a Israel, era Israel que vencia, então vamos aproveitar a oportunidade. E algumas tribos também que estavam no esquema, no sistema de 12 tribos da nação de Israel, então agora é o momento. Sempre acontece isso, quando um rei morre, os agitadores, os golpistas querem aquela oportunidade. Então Davi está enfrentando isso. E aí então Davi consegue vencer essas batalhas militares, e ele então vai ser coroado. Mas apesar de vencer a batalha, conquistar, derrotar os seus inimigos estão ali. Estão tramando.
Estão já bolando um meio de fazer algum motim, um golpe, como matá-lo, porque eles não querem estar debaixo do reinado de Davi, se sujeitar a Davi. Ao mesmo tempo que a situação gera esse salmo é um salmo profético. Porque ele vai mostrar o relacionamento de Deus com o Messias, com Jesus que virá. E quando você estuda ele, parece que o salmo é mais referente a Jesus do que o próprio Davi. Sabe o que significa o nome Davi? O amado. E é interessante que os profetas do Antigo Testamento, quando eles vão falar de Jesus, eles vão falar, o Davi vai reinar. Mas Davi já morreu. E aí as pessoas, peraí, Davi vai ressuscitar e vai reinar? Mas é que a palavra Davi, ela passou a ser um apelido do Messias. Aquele que é amado por Deus, que vai ser enviado por Deus, vai reinar sobre a terra. Então, Jesus, profeticamente, pelos profetas, foi chamado de o amado. Algumas Bíblias vão usar assim o nome Davi, outras vão falar o amado, que era o significado de Davi. Ok, estou saindo muito pelo escanteio aqui. Olha só o Salmo 2 ainda. Enquanto o Salmo 1 fala sobre primazia da palavra, a palavra de Deus está em primeiro lugar, o Salmo 2 vai falar sobre a supremacia. Isto é, ele é o cara, ele é supremo. O Messias, o rei, ungido por Deus, e o próprio Deus juntos, então se torna um poder, um reino supremo sobre a terra. É um reino teocrático, aonde Deus escolheu o seu filho para reinar sobre todas as coisas. Davi está também sendo mencionado no Salmo, mas o Salmo está apontando mais para o Messias, para Jesus. Então, o Salmo de coração. O Salmo 2, não sei se você já tinha lido o Salmo 2. Talvez algumas coisas você já ouviu falar. Mas é uma coisa bem interessante sobre o Salmo 2. É o salmo mais citado no Novo Testamento. O livro de Salmos é o livro do Novo Testamento mais citado no Novo Testamento. Davi é o profeta mais messiânico a respeito de Jesus. Ele usa suas próprias experiências, mas também para falar sobre Jesus. Ele profetiza e aí nem sabe o que ele está falando. Por que ele está falando aquilo? Mas é que ele está já preparando as evidências de como seria o Messias. Então, 18 citações acontecem no Novo Testamento. Os primeiros versículos acontecem até no Salmo, no livro de Atos, capítulo 4. E aí, um outro texto, um pouquinho mais para frente, aparece mais no livro de Atos, de forma bem grande, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 33. Vamos entrar nos Salmos? Topo? No Salmo 2? Vamos caminhar junto? Vamos lá. Qual que é a ideia hoje? É insensato, isto é loucura. E além de insensato, é inútil, isto é, não vai dar lugar nenhum. Você vai perder tempo, prejuízo, na certa. É insensato, isto é fazer é loucura, é uma ação sem senso, sem bom senso, e é inútil, não vale nada. Pelejar. Quem que sabe o que é pelejar? Essa é uma palavra muito usada no Rio Grande do Sul. O que significa pelejar? Então, o Rio Grande do Sul, quando eles vão ver dois times, hoje tem peleia entre o Internacional e o Grêmio. É batalha, é briga, é disputa, é tentar guerrear. Então, é insensato e inútil pelejar contra essa grandeza, contra essa supremacia do Messias Rei. Nós temos que aprender isso. É loucura, é desperdício de tempo, de dinheiro, de vida, tentar lutar contra Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu, com aquilo que Deus coroou. Algumas vezes, nós podemos dizer, não, eu não luto contra Deus. Mas quando agimos de uma forma assim, meio saindo do caminho de Deus, querendo seguir o nosso caminho, nós estamos pelejando contra Deus. E sabe o que significa isso? É insensatez
e a inutilidade não vai dar em lugar nenhum. Porque Deus não vai ser forçado a aceitar aquele caminho. Ou Deus vai ter que, já que você seguiu um caminho que não tem nada a ver com Deus, mas você orou em nome de Jesus, então a coisa vai ser positiva. Não. É insensatez e é loucura. Vamos trabalhar esses 4 blocos de 3 versículos cada um. O Salmo é bem organizadinho. Primeiro, o Salmo fala sobre essa loucura, dessa ânsia, né, pela autonomia. Esses dias fui fazer um trabalho para 2 rapazes, transportar algumas coisas para eles, e me convidaram para o yakiniku, aí comemos bastante também. Aí eles tinham assado alho, e eu já estava bem cheinho. E aí eu já comi alho. E aí eu comi um alho. Dei uma mordida, ficou ali na boca, dei uma segunda mordida. O negócio explodiu de um tal jeito na boca, começou a afetar a garganta, o negócio. Eu fui para o banheiro e fiquei lá, né? Eu achava que ia ter yakiniku à vista de novo. O negócio foi bravo. Essa sensação de ânsia é horrível. É um desejo, de sair para fora. Então, nós temos ânsia. Ânsia é uma motivação tão ferrenha que domina a gente. Você não consegue controlar. Faz parte, aquilo vem. Sai de você. Esses 3 versículos vão falar que a humanidade tem uma ânsia. Esse desejo intenso, incontrolável, pela autonomia. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva tinham teonomia, isto é, nomos é lei, é regra, é o estabelecimento, é como que Deus quer que as coisas aconteçam para que se vá bem, para o bem da humanidade, para o bem do relacionamento. É a teonomia, isto é, a maneira que Deus quer que as coisas aconteçam. Mas quando Satanás veio para Eva e Eva propôs para Adão, eles propuseram uma autonomia, isto é, o meu coração é que vai me conduzir. O que eu quero, a minha liberdade, eu quero ser autônomo. Eu não quero estar debaixo de ninguém, ligado a ninguém. Eu quero fazer o que dá certo no meu coração. E um momento de caos na história da nação de Israel é o final do livro de Juízes. E termina assim: e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Leia o final do livro de Juízes. Deus não governava a nação de Israel mais, ele governava, mas eles estavam em caos, em confusão, irracionalidade, faziam cada loucura, e termina o livro de Juízes, porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então esses 3 versículos aqui falam dessa loucura da ânsia pela autonomia. Olha só o que o versículo primeiro faz, ele começa com pergunta: por que as nações se enfurecem tanto? Na sua Bíblia está: por que os gentios? Porque aqueles que não são do povo de Deus se enfurecem tanto. Então talvez os israelitas podiam dizer assim: nós não. Mas toda pessoa que tem uma aliança, um contrato, está debaixo da aliança de Deus, mas age de acordo com os gentios, ele está negando a sua identidade. É, mas parece que não é. Então, quando fala que nações, gentios, é todo aquele que não quer ter a vida em relação a Deus, mesmo que fosse da nação de Israel. Ele estava igual a um gentio. O próprio Jesus, em contato com os judeus, eles começam a criticar Jesus, falando: não, nós temos por pai Abraão. O que Jesus responde para eles? O pai de vocês é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e vocês querem me matar. Ele é assassino desde o princípio, ele é mentiroso desde o princípio. Então, eles parecem, mas não agem como.
Então, a mensagem desse salmo não é somente para os gentios, de modo geral, mas é quem estava dentro, tinha nascido dentro, tinha sido circuncidado, usava as franjinhas, o quipá dos judeus, mas não tinha uma relação de amizade, de afinidade com Deus. Segunda pergunta, enfurecem aqui, aquele negócio que está sempre irado, sempre bronco, ouviu falar, já está dando... Sabe, não sei se você já foi dentro da sua própria família, você vai num Natal, todo mundo contente, com presente assim e tal, de repente aparece alguma coisa na televisão, assim, você fala, nossa, que tristeza, né? Ai, que pecado. Já viu em algumas situações que as pessoas caem matando sobre você, porque você falou sobre Deus? Ou, de repente, está lá festejando, e Papai Noel está falando, pessoal, mas o sentido verdadeiro do Natal é que Jesus falou em Jesus, as pessoas se enfurecem. Vêm para cima de você com uma ira, porque eles não aceitam que você pode determinar uma verdade sobre a vida deles. Que eles estão num caminho ou vivendo algo que é inútil, que é fútil, que não é verdadeiro. Que você seja dono da verdade. Então eles se enfurecem. E a segunda pergunta é: por que perdem seu tempo com planos inúteis? Então não somente enfurecem, mas eles criam exércitos para tentar ir para a batalha. Então eles começam a pensar, inventar coisas inúteis, tramar, criar situações para ir contra a pessoa de Deus. Versículo 2: os reis da terra, a liderança, o comando, das nações, se preparam para a batalha, eles se organizam, eles se juntam, eles têm um plano, têm uma meta. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. E o que eles falam? Vamos quebrar essas correntes. Eles dizem, vamos nos libertar dessa escravidão. Qual é o conceito que eles têm de Deus? Que Deus é um opressor. Que Deus é um suzerano maldoso. Isso é uma pessoa que tem um certo poder, tem um certo valor, conquistou algumas coisas, então os outros têm que depender de alguma forma dele, e ele faz isso de forma opressora. Então, geralmente, os reinos eram assim, uma pessoa que se enriquecia, conseguia alguns empregados, as pessoas ficavam devendo, então ele comprava como escravo, fazia um certo exército, e aí ele ia nos vizinhos e matava o dono do sítio ali e tal, e começava a acrescentar terras ao seu governo, ao seu reino. E aí começava a ameaçar as pessoas, olha, se tiver uma guerra, eu vou proteger vocês, mas vocês têm que ficar do meu lado. E a qualquer momento, esse rei, o suzerano, essa pessoa que tinha um certo poder, podia fazer qualquer coisa. Se você assiste filmes da época medieval, é muito fácil isso. Tinha até uma prática que era a prima noite. Já ouviu falar disso? Que se um casalzinho de jovem, uma donzela, e um rapazinho todo apaixonado lá, eles casavam, antes deles irem para a lua de mel, a jovem tinha que ser levada para esse suzerano, para esse rei, para ele ter o primeiro relacionamento, para a moça ter o primeiro relacionamento com esse rei. Aquele filme Freedom, o filme começa assim. O rei exigiu a prima noite para ele. E aí a jovem que ia casar acaba sendo morta. Então, o filme avança nesse tom. Então, para as pessoas, Deus é um suzerano maldoso, Ele é opressor, Ele não tem direito de conduzir as nossas vidas, e a gente tem que, então, quebrar as correntes. Nós temos que desacorrentar desse domínio. Vocês conseguem enxergar em nossos dias isso? Esses planos na área de educação, de ideologia, de mídia, de divulgação, de consumo, são arquitetados com isso, nada é por acaso.
Já ouviram falar de um homem chamado Soros? Como que é o primeiro nome dele? Não me lembro. George Soros. Ele patrocina movimentos mundiais para desacorrentar a sociedade de princípios e valores cristãos. Nada é por acaso. Eu não estou falando aqui daquelas questões de teoria da conspiração. Eu estou falando dessa mentalidade governada na que permeia a humanidade. Então, é loucura essa ânsia pela autonomia. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Eles tramam, eles se organizam para a batalha, eles gastam dinheiro, investem dinheiro e pregam, né? Vamos nos desacorrentar. Porque tem algumas pisadas na bola do presidente brasileiro. Mas por que tanto ódio por ele e pelo Trump? O Trump também não é flor que se cheire, não. Mas a razão desse ódio mundial não é só brasileiro, é por causa de algumas palavras que eles falam que pertencem ao cristianismo. Não estou dizendo que eles são cristãos, né? Tem muitas falhas, tem muitas pisadas na bola, mas eles mencionam coisas que fazem parte do cristianismo. Família, Deus. Só o fato de alguém ainda ter um resquício de lembrança a respeito de Deus, isso tem que ser removido. Então existe uma agenda programada. Todo dia tem que acontecer, tem que pegar alguma coisa aqui, pegar alguma coisa e destituir, desacorrentar. Não o Bolsonaro, não o Trump, não outros governos, mas desacorrentar essa ligação ainda que a humanidade sente que Deus está exercendo sobre eles. Por isso, a vitória aparente da humanidade será, no final, tentar destruir a nação de Israel. Depois que eles conseguirem várias coisas, que a igreja sair daqui, várias coisas acontecerem durante a tribulação, mas destruir a nação de Israel será a maior prova de que Deus não existe. E aí, então, no final, Jesus Cristo vem para libertar e acabar. A paciência, a longanimidade de Deus vai chegar a esse ponto. E a vitória de Jesus Cristo sobre a besta, o anticristo, o falso profeta. A loucura da ânsia pela autonomia. Diante disso, diante de um quadro tão triste, né? O homem criado por Deus e vive dessa forma em relação a Deus, buscando autonomia, propagando e clamando que Deus é opressor, que ele não tem direitos, que ele nem existe, Deus está morto. Qual é a reação de Deus? Deus será que começa a ter cabelos brancos e ficar apavorado? E agora, os meus anjos vêm aqui, Miguel, Gabriel, vem aqui, o que eu faço? Puxa, acabou tudo, não vai. Olha que besteira que eu fiz. Será que é assim que Deus reage? Não é assim que eu reajo? Quando chega assim um boato de que alguém está falando alguma coisa contra mim, eu fico apavorado, fico nervoso, não durmo direito. Porque é a minha credibilidade, a minha honra. Quando alguém está ameaçando assim, me prejudicar para aqueles sonhos, aquela direção que eu estava indo, não dê certo, eu fico apavorado. Será que Deus age dessa forma? Olha só o versículo 4 e 6. Aquele que governa nos céus. Quem governa nos céus? Deus. Ele governa de lá todo o universo. Aquele que governa nos céus ri. Ri diante do quê? Daquilo que nós vemos do versículo 1 até o versículo 3. Por que se enfurecem nações? Por que traçam planos inúteis? Por que montam batalha? Por que se juntam e falam, vamos nos desacorrentar? Deus olha para aquilo e ri. O Senhor zomba. Vocês sabem o que é zomba? Não é zumba. Zumba acho que é uma dança, né? É zombar. Não sei se essa palavra é ruim ou não. Nem sei se existe essa prática, se o pessoal fala. Na minha época de jovem, muita gente, quando você gozava de alguém, querendo humilhar alguém, você falava tirar sarro, né?
Deus está tirando um barato da cara das pessoas. Em vez dele ficar preocupado, e agora, o que eu tenho que fazer? Como eu conserto a situação? Será que alguém pode me ajudar? Chapolin Colorado, vem aqui me ajudar. Batman, Superman, a Liga da Justiça, será que eles podem me ajudar? Deus ri e zomba. Agora, isso também gera em Deus uma revulsão. Essa palavra revulsão é quando você está com uma inflamação e você toma um remédio que é de acordo com aquele tipo de bactéria. Então, aquele remédio no seu corpo, ele vai criar anticorpos que vão combater aquilo, para que aquela enfermidade, aquela inflamação seja destruída. Então, a ira é uma revulsão santa, é uma ação de Deus por causa da sua santidade, da sua pureza, da sua perfeição, contra algo que é ruim. Então, as ações do homem, Deus não simplesmente tolera. Desculpa aí, tá? Não. Por causa da sua santidade, a ira dele surge. E é uma ira perfeita, santa e justa. Então, em sua ira, Deus os repreende, Deus os avisa. A palavra de Deus, ela foi feita para isso, para avisar o homem da sua loucura, que a ira, aquilo que ele faz de não querer viver a sua vida autônoma, produziu zombaria, produziu o riso de Deus, não afetou em nada a pessoa de Deus, não tirou o sono dele, mas também produziu uma ira. Então nós a humanidade passa a estar debaixo de uma ira de um ser santo. Então em sua ira ele os repreende, ele avisa, em sua fúria, então Deus passa a agir. Então o dilúvio aconteceu isso, a expulsão de Adão e Eva do jardim do Getsêmani, e a natureza passou a ter as consequências, foi por causa da sua ira e da sua fúria. A disciplina correta e santa de Deus. Então, com isso, ele os aterroriza, porque o homem passa a enfrentar consequências sem Deus mexer um dedo, terríveis sobre a sua vida. Então, é insensatez, é inútil, porque essa ação que parece libertadora não mexe em nada com Deus, e além disso, provoca uma ira, e aí você passa a ter consequências, passa a ter uma vivência prejudicada. Então a pessoa vive com medo, terror, Deus vai afetando. E Deus disse, ele diz, versículo 6, estabeleci meu reino trono em Sião, em meu santo monte. O que está querendo dizer isso aqui? Os meus planos não vão ser mudados. O que eu fiz está feito. Sou eu o governante. Agora, Deus não é um suzerano maldoso, caprichoso, como os outros deuses aparentavam ser na antiguidade e em outros dias. Você vai nos templos japoneses, a cara dos deuses, né, não pode nem mostrar para o Masayuki, senão... Masayuki, isso aqui é um deus. Não dá. É terror. O nosso Deus não, o nosso Deus é puro e santo. Mas por ser santo, perfeito, justo, reto, há essa revulsão quanto àquilo que não tem nada a ver com o caráter dele. E ele demonstra aqui, o que eu estabeleci, eu sou capaz de executar. O que eu estabeleci é para o bem da humanidade e para a minha glória. Não para o capricho e a vontade de vocês. O que vocês querem fazer vai terminar em paganismo e caos. Vai terminar em desgraça. É inútil, é insensato. Então, Deus reage a isso, a essa tentativa do homem ser autônomo. Versículo 7. Como que é esse decreto? Que Deus fala assim, em Sião estabeleci... Né? O que ele fala? Estabeleci meu reino, trono em Sião. Então, é lá em Sião, determinado lugar. Sião era um monte principal lá de Jerusalém. Então, Deus localiza. Olha, então não é o Buda, o Maomé, o Zen Budismo, lá Aparecida do Norte, não é essas coisas. Deus localiza onde
Ele vai providenciar o seu decreto, vai estabelecer o seu decreto. É em Sião, lá em Sião, então virá o libertador. Deus é que estabeleceu o meio, a maneira e o recurso, e a pessoa, para estabelecer o seu reino. Não é o homem que acha uma estátua aqui, ou teve uma visão ali, ou teve um pesadelo ali, que vai construindo a sua espiritualidade. É Deus que estabelece. E ninguém pode mexer nisso. Ninguém tem capacidade para alterar isso. E, antecipadamente, Deus já fala como tudo vai ser. Isaías fala da morte dessa pessoa, que ele vai sofrer no nosso lugar, pelas suas pisaduras nós vamos ser sarados. Uma virgem conceberá. Ele entrará em Jerusalém montado no jumento. Deus, então, dá pérolas, dá migalhas para as pessoas localizarem, quando acontecer, se satisfazerem, se alegrarem, que é Deus atuando, realizando o seu plano em nosso favor. No versículo 7, então, como é esse decreto, como que é essa aliança, como é essa relação de Deus como suzerano com o seu servo, com o Messias, que é o próprio filho dele. Está falando de Davi, mas a projeção é para o Messias. Versículo 7 fala o seguinte: quando acontece essas coisas é melhor a gente parar, porque a concorrência é grande. Então, ok? Vamos lá, voltar. Versículo 7. O rei proclama o decreto do Senhor. Então agora Davi está explicando que aquela rebelião, o fato das pessoas não estarem aceitando, não é porque ele é o cara, é que Deus tem uma aliança com ele. Foi Deus que decretou que ele deveria, foi Deus que escolheu ele, foi Deus que decretou que ele iria ocupar o reino. Mas agora, projetando para Jesus, então Jesus, ele está, enquanto esteve aqui na terra, ele falou: eu faço a vontade de meu Pai, eu fui enviado pelo meu Pai, tudo que eu falo pelo Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Então essa intrínseca relação de Jesus, que você não conseguia separar, o próprio Jesus está falando aqui como o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor, Deus, me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Basta pedir, e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará como cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Em outras palavras, no caso de Jesus aqui, ele está falando: as nações vão lutar. Os apóstolos, no início do Evangelho, sendo perseguidos, sendo mortos e proibidos de falar em Jesus como Senhor, os apóstolos citam esse salmo: por que as nações se enfurecem? Ele está falando ali dos escribas, das autoridades, dos romanos. É inútil. Por quê? Esse texto fala aqui, por causa dessa ligação do rei com a pessoa de Deus, que você não consegue destruir, e no caso de Jesus, sendo Deus junto com o Pai, um somente com o Pai, ele tem uma autoridade que é loucura. O que Jesus falou para Paulo, quando Paulo pegou cartas e foi para as cidades para tentar prender aquelas pessoas que estavam crendo em Cristo, aí ele estava caminhando ao meio-dia, ou do cavalo, a gente não sabe, a gente só sabe que ele caiu por terra. Então alguns falam que ele caiu do cavalo, mas o texto fala só que ele caiu por terra. E aí Jesus aparece com uma luz assim, que só Paulo viu. E por causa dessa luz tão forte, ele fica cego. E o que essa voz, sendo Jesus, falou para Paulo? Paulo, na versão bíblica antiga: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Olha as nossas traduções antigas, né? Que beleza, né? Bonito, né? Espiritual. Legal. A gente lia e não entendia nada. O que ele está falando assim para Paulo? O que Jesus falou para Paulo? Paulo, não adianta dar murro em ponta de faca. Ficou melhor? A pessoa está com um monte de faca aqui. E você vai brigar com a pessoa dando murro nela?
é insensato e é inútil. Aguilhões eram aquelas pontas das lanças. Então os romanos usavam o escudo, aquele monte de lança, então eram vários soldados aqui atrás, com os escudos grandões, eles colocavam ali, e eles iam marchando. A ideia aqui é você ficar firme. Quer dizer, o que vai acontecer, no mínimo, você vai virar uma peneira, furadinho. Então, sai daí, vira as costas e vai embora. Jesus está falando: Paulo, você está querendo lutar comigo, com meu Pai? Esse é o plano dele, essa é a vontade dele. Na hora que Paulo ouviu isso, tudo fez significado. Se ele falou assim, se Deus ressuscitou Jesus Cristo, e ele está falando comigo agora e fala isso, então ele é o Messias. Tudo fez sentido para Paulo. O Espírito Santo mexeu na mente dele, abriu o entendimento, iluminou o coração dele, e ali ele sai, Ananias vai curar ele parcialmente, um profeta lá, e vai dizer palavras para Paulo, e fala assim: Paulo, agora você tem um caminho incrível, você vai saber o quanto é importante sofrer em meu nome, disse Jesus para você. E aí nós conhecemos a vida de Paulo. E aqui nós vemos essa relação do rei, do Messias. Basta pedir. Agora, o Pai, Jesus pedir para o Pai, Jesus só vai pedir coisas que o Pai vai conceder. E o Pai só concede coisas para Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós temos que olhar bem a nossa oração, se ela seria feita por Jesus. E como a gente não sabe, quem pode nos ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir. Porque toda oração que será aceita é a oração que for em nome de Jesus. A ideia é como sendo nós representantes de Jesus. Então, nós estamos interessados nos negócios de Jesus sobre a terra. Por isso que Tiago fala: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês estão interessados em querer coisas para vocês. Agora, se você pede querendo coisas para você, mas isso interessa a Jesus Cristo, faz parte do plano de Deus para alcançar, para estabelecer o seu reino, aí você recebe. Então, o decreto suzerano sobre o seu filho é que Deus tem Jesus, o Rei, como sua autoridade aqui na terra. Qual que é um dos últimos versículos, as últimas palavras de Jesus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, mais ou menos? Jesus depois se reúne com os discípulos, as últimas palavras dele é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada. O Pai, o Deus Pai, que na sua economia, é um negócio meio complicado, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. São pessoas distintas, mas num só ser. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas na economia, isto é, na ordem da casa, nas atribuições da casa, cada um tem uma certa função e uma certa responsabilidade. O Pai tinha todo o direito e autoridade foi reservada a ele para decretar as coisas. O Filho é o Salvador. Ele é a pessoa da Trindade que cria as coisas e governa as coisas, sustenta as coisas pela palavra. O Espírito Santo é a força, é a pessoa de Deus que é a força operante. É Ele que convence, é Ele que age. Ele coloca a ordem no caos. Quando Jesus Cristo morre e é ressuscitado e vai apresentar o seu sacrifício, a sua obra, os seus méritos diante do Pai, então o preço da salvação foi pago para eliminar a ira de Deus. Nesse momento, Deus estabelece Jesus, então, com atributos que Ele, Pai, tinha até aquele momento. Numa dimensão, Deus é imutável, Ele sempre será o mesmo, mas na convivência com o homem, em algum momento Jesus herdou um corpo.
Ele passou por nossas experiências, mas ele sempre será ontem, hoje e para sempre. É imutável. Mas nessa história que nós vivemos, então há esses acontecimentos. Nesse momento da glorificação e da apresentação de Jesus, quando ele é aceito pelo Pai, o seu sacrifício é apresentado, o lastro para a salvação da humanidade foi conquistado, e ao mesmo tempo ele já era morto antes da fundação do mundo, ele foi decretado antes que tudo acontecesse. É uns negócios meio, dá um nó na cabeça. Nesse momento, Deus, o Pai, dá um nome para Jesus, que é sobre todo nome. Dá para ele toda a autoridade. Daniel 7 fala que ele é o Filho do homem, que o seu reino durará para todo sempre. É um reino resistente, durável. E autoridade para fazer e desfazer tudo. E com tudo que ele faz, ele provou pela sua obediência ativa e passiva, se deixando morrer, entregando a sua vida. Então agora ele passa a ter toda a autoridade. Por isso que Jesus falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso depois da ressurreição. Ele tem essa autoridade, esse relacionamento. Então por isso que o Pai, Deus no começo, fala que é insensatez, é inútil a humanidade querer se desvencilhar de Deus, achar que pode ser livre de Deus, agora que Jesus comprou toda a humanidade para si. Deus já tinha direito sobre toda a autoridade como Criador, mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, Deus tem direito de propriedade. Ele tem direito de julgar e de punir, sem ninguém reclamar. E no final, olha só que coisa interessante, não é somente os crentes, não é somente os fiéis, aqueles que amam a Deus, mas no final, no pronunciar a sentença contra toda a humanidade, todo joelho se dobrará, toda boca confessará, e toda língua vai dizer que Jesus Cristo é Senhor. Não é somente nós. Jesus Cristo vai conseguir colocar os seus inimigos numa posição, e eles voluntariamente vão agradecer a Deus por ser justo e os enviar ao inferno. Que coisa! Olha o que Atos 13, 33 fala. Estamos aqui, então os apóstolos falando, estamos aqui para trazer a vocês essa boa nova, uma boa notícia. A promessa foi feita aos nossos antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, os judeus aqui, Paulo está falando, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo Salmo, Salmo 2, diz a respeito dele: você é meu filho, hoje eu te gerei. Essa palavra aqui na nossa língua dá a ideia que, de repente, Deus, em algum momento, criou Jesus Cristo. E tem até algumas igrejas evangélicas, tem algumas seitas, por exemplo, o TJ, que eles afirmam que só existe um Deus, o Deus Pai, e Jesus foi criado por Deus, e Jesus passa a criar o universo. Tem até um pastor no Brasil, famoso, rico, da teologia meio da prosperidade ali, de pedir mais cedo, ou usar chapéu de vez em quando, não vou falar o nome, que ele acha, ele crê, ele afirma que Jesus Cristo é uma criatura de Deus, e esse texto parece que é, mas essa palavra aqui dentro, e o Salmo vai dar bem evidências disso, e no Novo Testamento a palavra em grego, dá a ideia de que hoje Deus o gerou naquela situação. Está referindo-se à glorificação, à ressurreição. No momento da ressurreição, Deus o gerou agora naquela posição de ser o rei por direito e ter toda a autoridade. Por isso que só depois da ressurreição que Jesus Cristo fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus não assumiu algo sem ter méritos. Ele passou pela tentação, pela experiência, foi obediente
e conquistou, apesar de ser, ele demonstrou que ele era merecedor de ter essa posição e de ser estabelecido, essa palavra gerar, de ser estabelecido como Messias e Rei. Vocês se lembram que eu falei no começo, que toda vez que morria o rei pai, quando o filho ia tomar, as pessoas queriam bagunçar e já temiam, porque sabiam que o filho não tinha a sabedoria, a destreza, não tinha o poder, não tinha a liderança, era jovem, então ele não tinha méritos. Salomão, depois da sua morte, o reino foi destruído, porque um dos filhos dele não tinha méritos, não tinha capacidade, não tinha orientação para governar a nação de Israel. E aqui Jesus mostra, apesar de ser por direito, ele passa pela experiência de ser estabelecido por causa dos seus méritos para ser esse rei. Filipenses 2, versículo 9 e 11, fala um pouco a respeito disso. Por isso Deus, então ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, então ele viveu entre nós no sistema e na forma humana e como servo, então ele passou por uma experiência notável. Então, por isso, Deus o levou ao lugar mais alto da honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que é Quírios, que é César, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, até os mortos, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Os cristãos no início morriam porque eles falavam que Cristo era o Quírios, era o César, e a Roma só tinha um imperador que era César. Então eles não aceitavam que alguém fosse chamado de César. Então eles chegavam para os cristãos e falavam: negue que Jesus Cristo é César. Falavam: não nego, você vai morrer. Fazer o quê? Daqui a pouco eu estou com ele. Você está fazendo um bem para mim. E alguns cristãos mais ricos, algumas pessoas ricas assim, tentavam pegar alguns cristãos líderes importantes e tentar salvar eles. Vão esconder você aqui numa caverna, porque você é uma pessoa muito importante, você não pode morrer desse jeito. E sabe o que esses líderes da igreja, os pais da igreja daquela época, depois dos apóstolos, faziam? Não, eu quero ir lá, eu não vou negar, eu não quero perder esse privilégio. Eu me acovardar? De jeito nenhum. E toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 10, então, as nações se rebelam, é inútil a insensatez. É Deus que tem toda a autoridade. Ele tem um vínculo de méritos com o seu Filho Jesus. Então, a mensagem de Deus aqui, apesar da ira dele existir, a fúria dele existir contra os homens, olha a mensagem que Deus envia para a humanidade, para a rebelião. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, se satisfaçam, descubram que toda a realização, todo o prazer da vida está nele. Essa é a ideia de alegrar-se. Sirvam a eles. Você quer honra, quer ter fama, é servir a Deus, é servir a Ele. Você quer ter aquele desfrutar que parece que a honra, o poder está sentado no trono traz? Servir a Deus é que traz esse prazer. Versículo 12. Leem para mim na versão de vocês o versículo 12. A Ana não, a nova versão transformadora não, porque é igual a minha. Mas alguém que tem... Júlio, tem aí? Beijai o filho, para que não se ire, pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, aqui fala, sujeite-se ao filho. Mas a palavra literal é beijem o filho. Beijai o filho. É aquela ideia que Deus está aqui colocando o seu filho como rei. As pessoas estão amotinadas, querendo já tramar guerra, batalha. É insensato, é inútil. E Deus fala, beijem ele. A ideia aqui não é chegar lá e dar um beijinho. Judas fez isso. E Provérbios fala que na multidão dos beijos existe a traição.
aquela pessoa que elogia muito, que trata você assim, coloca você lá em cima e te abraça, te beija, muitas vezes está com intenções traiçoeiras. A ideia aqui não é isso. Havia cerimônias que, quando o rei tomava posse, era você beijar a mão do rei. Então, a pessoa se ajoelhava e, com prazer e com alegria, My Lord, meu Senhor. Honrai a sua? A outra. Honrai. É publicamente. É diante das pessoas. E tinha algumas pessoas tão obstinadas que eles ficavam lá. Ele não é meu rei. Eu não vou. Resistindo. O que nós aprendemos do Salmo? Que é insensato e é inútil. Sujeitem-se, se alegrem, se satisfaçam e beijem, demonstrem publicamente que Ele é o seu Senhor. Você está debaixo do domínio dEle. Você se alegra com isso. Você está dizendo publicamente, eu não sei cuidar da minha vida, eu não sei ser autônomo, eu vou só fazer besteira. Governa a minha vida, por favor. Exerça autoridade na minha vida. Então aqui ele fala, sirvam ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor, sujeitem, beijem ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Não fica obstinado. Vem diante dele e publicamente declare que você o ama, que você o aceita, que você reconhece que ele é o Senhor sobre a sua vida. E se você não ficar obstinado e se sujeitar, como termina o Salmo? Felizes, porém, os que nele se refugiam. Termina com uma pergunta: por que as nações se enfurecem? Maldição. E termina com uma bênção. Sujeite-se, abandone essa ânsia de viver a vida do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Não se junte com os pecadores que têm caminhos inúteis. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Não siga caminhos opostos à vontade do rei. Reconheça ele como seu rei. E quando você reconhece, ele vai te proteger. Porém, os que nele se refugiam. Consegui explicar? Vamos ler alguns versículos para terminarmos. João 3,36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, tem o refúgio contra a ira de Deus. Quem não obedece ao Filho, quem não ama o Filho, quem não crê no Filho, quem não se sujeita ao Filho, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que nós vimos hoje, Salmo 2, é insensato e inútil pelejar contra a supremacia do rei, do Messias rei. Algumas pessoas falam, talvez um dia, vou pensar no caso. Você tem controle sobre a sua vida? Toda autoridade não foi dada para mim e nem para você. Toda autoridade pertence a Deus. Nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Então, para terminarmos, quando o homem se desacorrenta de Deus, o que sobra é o caos, bagunça, confusão, ilusão, inutilidade e paganismo. Você passa a adorar qualquer coisa. Mas aí você pode perguntar para mim, mas hoje cada vez o mundo está ficando cada vez menos religioso. Sim, de religiões. Mas o homem está se tornando o centro da adoração. O eu passou a ser o centro. É insensato, é inútil. Ninguém está tramando contra nós. Abandona essa ideia. Ninguém está querendo guerrear contra nós. Nós somos atingidos. Mas eles estão tramando contra o ungido do Senhor. Porque nós temos essa ligação com o ungido, então eles estão nos perseguindo, fazendo mal para nós. Mas não se sinta vítima. Todos os homens que foram perseguidos e mortos
por amarem a Deus, eles louvavam a Deus pelo privilégio de estar passando por aquilo, porque era ungido que estava sendo perseguido. Duas últimas coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Não se surpreenda com as mudanças na sociedade. Você fala, e agora o que vai acontecer com a igreja? A igreja atual está complicada. Muitas vezes a igreja atual é que está tramando coisas inúteis. Está abandonando Jesus com sua autoridade. Está buscando outros meios, outros caminhos para ser compatível com a humanidade e não compatível com Deus. Está clamando para ser desacorrentada de Deus, querendo se livrar, achando que a palavra de Deus é opressora. Nós temos que buscar um outro caminho, um caminho de integração, de inclusão. Até tem várias igrejas com esse nome. Igreja tal, inclusiva. Quando você vê esse nome, procura saber o que é. Você vai se surpreender, vai se assustar. Deus nunca é pego de surpresa. Ele pacientemente aguarda o arrependimento e confere graça. Seria tão bom Deus já acabar com tudo isso, né? Já estarmos com Ele no céu, né? Eu não sei que esses caras malucos têm filhos hoje em dia. Na minha época foi difícil, mas hoje em dia está complicado. Difícil, nós não temos controle. E não dá para a gente mudar esse andamento. E a gente fala, Deus, por favor, resolve logo. Maranata, vem Jesus. E aí Deus demora. O que a gente pode entender disso é o seguinte: Ele pacientemente aguarda. Sabe qual é o propósito? Ele aguarda o arrependimento de alguns. E quando há arrependimento, Ele prazerosamente consegue graça e salva. Por isso, não deixe de falar para nenhuma pessoa, mesmo para aquelas que você acha, isso daí não merece ser salvo. É justamente essa pessoa que merece. Merece não, que Deus quer salvar. Nós começamos a nossa vida em maldição. Não começamos? Não é verdade? Davi fala que nós nascemos em pecado. Mas em algum momento Deus, para sua paciência e graça, nos alcançou e através do Espírito Santo nós nos arrependemos, cremos, confiamos, beijamos o Rei. Todos nós começamos a nossa vida em maldição. Alguns de nós já temos certeza que nós vamos terminar com a graça e bênção, por causa da graça, de forma muito bom. Mas se você ainda não teve essa mudança, se você ainda está em maldição, você pode terminar a sua vida com graça e bênção. A única coisa que é necessária é servir, é crer, é entender os méritos de Jesus, é beijar o Rei. Uma linguagem figurada que quer simplesmente dizer: Jesus, o Senhor é meu Salvador e eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Me aceite. Eu creio que sem Ti eu não sou nada. Eu creio que sem Ti a ira do Senhor permanece sobre mim. Por favor, me dê a salvação. Quando você fizer isso, significa que o Espírito Santo já mudou o seu coração. Porque se o Espírito Santo não muda o coração, nós continuaremos obstinados. Não vejo a hora. Deus, gosto de Deus, mas Ele lá e eu aqui. Ele cuida dos negócios dele, eu cuido dos meus. Abandona a obstinação e deleite-se, se alegre no Senhor.